Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o cenário atual, portanto falar um pouco do que está ocorrendo na Europa, mas não num sentido de tratar do tema em questão, né, fazendo uma opinião, um debate em torno daquilo que está ocorrendo, mas apresentar visões filosóficas que podem nos auxiliar para entender melhor e para ver alguma luz nesse conflito todo que existe hoje. Eu vou utilizar como base aqui da minha fala a obra Ética, Direito e Política, a paz em Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, do Paulo César Nodari. É um excelente livro aqui que trata da questão da paz e da guerra a partir desses autores, e vou mencionar especialmente, basicamente são dois artigos que eu vou mencionar. Eu vou mencionar o terceiro e o sexto artigo preliminar da paz perpétua kantiana. O Kant lhe propõe na paz perpétua 6 artigos preliminares e 3 definitivos. Eu vou mencionar apenas o terceiro e o sexto do tópico dos artigos preliminares. Antes de entrar no assunto do vídeo, um convite especial para vocês. Dia 8, 9 e 10, nós teremos um mini curso gratuito sobre a história da filosofia. Então, faço esse convite para vocês participarem. São 3 noites, onde eu vou falar sobre história da filosofia e vamos discutir muito sobre a história da filosofia e a importância de se estudar filosofia para os tempos atuais. Então fica o convite, maiores informações, só clicar aqui no link na descrição. É um curso online e gratuito, então fica o convite para vocês. Então, como eu disse, vou mencionar aqui 2 artigos apenas. Eu vou tratar do terceiro e depois do sexto artigo preliminar. E qual é o terceiro artigo? Bom, o terceiro artigo, segundo Kant, é o seguinte: os exércitos permanentes devem, com o tempo, desaparecer totalmente. Bom, né? Seria o ideal, realmente. Num plano assim, ideal, com certeza seria o ideal. Alguns diriam utópico, talvez, totalmente distante da realidade, porque há a presença do exército justamente não sempre para o conflito, mas para a segurança. E muitas vezes a guerra existe justamente para remeter à segurança, mas em outras vezes não. Bom, vamos ver o que significa isso e qual a proposta do Kant, fazendo uma referência aqui aos comentários do Paulo César Nodari. Os exércitos permanentes constituem-se numa ameaça de guerra constante a outros estados, pois os estados acabam por estar sempre prontos à guerra. Bom, se há exército, né, tu tá sempre pronto. Se não há exército, obviamente tu não está pronto. Logo, a possibilidade de uma guerra num estado que não possui exército ou que possui um exército fraco é mínima, porque aí há o temor, há o medo envolvido. A lógica da guerra é a lógica de quem é mais forte, e nesse sentido os estados buscam, indubitável e incessantemente, superarem-se uns aos outros no quesito do arsenal e das condições favoráveis de armamento. Falar em guerra é justamente falar da lei do mais forte, né? Que é num conflito armado, num conflito de conflito militar mesmo, né? Não apenas um conflito de ideias ou um conflito econômico, mas ou mesmo político, né? Mas um conflito militar, quem vence? É meio óbvio, né? Se nós analisarmos apenas num quesito, por exemplo, de armamento, quem tem mais armas, a possibilidade de vencer é bem maior, né? Então aqui estamos avaliando tecnicamente esse cenário, simplesmente tecnicamente. E quando nós analisamos algo tecnicamente, é fácil de perceber o mais forte e o mais fraco, o mais preparado e o menos preparado. Não é justo ter pessoas como saldo de morte ou de vida, porque elas estariam sendo usadas como meios, como coisas nas mãos do Estado e deixariam por isso de ser tratadas com dignidade e passariam a ter valor mercadológico. Elas estariam sendo usadas como máquinas e instrumentos nas mãos do Estado, e isso feriria o núcleo central da humanidade em sua própria pessoa. Aqui então temos o elemento da dignidade da pessoa humana. Segundo Kant, respeitar a dignidade é tratar as pessoas como um fim em si mesmo, não como um meio. Na guerra, as pessoas são instrumentos, portanto, elas são um meio. Logo, nós ferimos aqui a humanidade, nós ferimos aqui a dignidade. Diferentemente, seria a convocação periódica de exércitos militares para defender a pátria,
contra os ataques possíveis do adversário exterior. Isso não traria, por um lado, grandes gastos econômicos e não seria causa de demonstração bélica para uma iminente e possível guerra. E, por outro lado, não usaria os seres humanos como meras máquinas e instrumentos, cuja finalidade não é outra senão a destruição de outro Estado. Bom, então aqui nós temos este elemento do Kant apresentado em 1795, que realmente super atual e se mostrou, né, que apesar do Kant propor isso, propor essa paz perpétua e tudo mais, é algo muito distante. Então aqui podemos assim fazer uma conclusão deste artigo, terceiro artigo preliminar da paz perpétua, que é algo muito distante, porque os exércitos estão aí. Sobre o sexto artigo, então, diz Kant: nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades que tornem impossível a confiança mútua na paz futura, como, por exemplo, o emprego no outro Estado de assassinos, envenenadores, a ruptura da capitulação, a instigação, a traição, etc. Então aqui nós temos o que, né? Nós temos essa ideia desse conflito, né? E do elemento da hostilidade, do enfrentamento. Então aqui vamos para o comentário. A guerra nunca é o melhor modo de resolver as divergências na compreensão do Kant. Não há justificação possível para a guerra, ainda que Kant afirme claramente ser a guerra o motor do progresso e da busca do estabelecimento seguro da paz. Isso soa como paradoxal, porque, por um lado, Kant afirma a guerra como uma espécie de motor do progresso. Então aqui nós temos esse elemento de um lado do Kant, né? Para Kant, a guerra é o motor do progresso, pela guerra ao progresso, ok? Mas vamos ver por outro lado, né? Porém, por outro, ele afirma ser a que impulsiona a busca da convivência pacífica. Nesse sentido, a guerra pode ser considerada, inclusive, o impulso que conduz ao estado civil, ou seja, que conduz a entrar em relações legais. É a astúcia da natureza que impulsiona ao progresso. Está aqui um comentário, né, da visão kantiana sobre a guerra. Para Kant, mesmo na guerra deve haver uma confiança e uma responsabilidade ética. Daí o elemento dos limites na guerra. Mesmo na guerra, há certos limites que devem ser respeitados. Aí tem todo o debate da guerra justa e tudo mais aqui, né? Mas não significa que dois países em guerra podem tudo, né? Por isso mesmo há órgãos da ONU com julgamentos posteriores e tudo mais, né? Então há certos limites éticos aqui, né? Uma espécie de responsabilidade ética. É um tanto quanto estranho falar isso, né? Tratando a guerra, né? Mas há sim esse tipo de responsabilidade que deve ser levado em consideração. Por exemplo, em relação aos civis, né? Porque se nem sequer houvesse tal possibilidade, talvez essa ausência caracterizaria o fim da possibilidade da convivência comum pública, bem como da paz perpétua. Sem esse limite ético, nós estaríamos totalmente distantes dessa paz perpétua, dessa convivência. Mesmo em guerra, deve existir certa confiança na consciência responsável do adversário. Né? Deveria existir isso. O problema é que é complicado. De outro modo, jamais poderiam ajustar-se à paz e as agressões e hostilidades degenerariam em guerra de extermínio total do gênero humano. Se não há isso, tu acaba indo por um outro lado, extremado, sem limite algum, aí sim, guerra sem limite de responsabilidade, sem qualquer cuidado com elementos éticos. Uma guerra que levaria ao aviltamento, ao aniquilamento e à anulação de todo o direito, colocaria como consequência trágica a impossibilidade da paz perpétua. Bom, a paz perpétua é um projeto kantiano que mesmo não alcançando ele, nós devemos sempre estar a caminho, né? Sempre buscar essa paz perpétua, mesmo sabendo que atingir ela de forma plena é meio que impossível. A paz para Kant não é um estado natural entre homens, uma vez ser o estado natural mais propenso às guerras e às hostilidades.
O estado natural é de constante ameaça. Aqui, então, é a visão natural, né? Num estado de natureza, numa concepção contratualista, Kant é contratualista, o Kant possui essa visão mais próxima a Hobbes, do homem-lobo do homem. Então ele diz, né, no estado natural o ser humano está propenso à guerra e hostilidades. Então ele tem essa visão do ser humano naturalmente, essencialmente falando, que se aproxima a uma visão totalmente pessimista. Daí o elemento da guerra, da hostilidade como algo normal, da ameaça, da constante ameaça. Para Kant, a paz deve ser instaurada, não sendo por conseguinte natural, mas por sua vez uma construção da razão. A busca pela paz em Kant, e esse provavelmente é um dos objetivos centrais dos grandes pensadores da filosofia política moderna, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, né? Então eles buscam a paz como um elemento central, e daí qualquer debate que envolva o Estado tem como telos a busca pela paz. A gente pode falar que isso em Kant não é natural, mas uma construção da razão. A paz não é um presente dado à humanidade, então não é algo natural, não é um presente dado à humanidade, não é algo que simplesmente existe enquanto algo natural, mas é uma construção da razão. Daí o elemento da racionalidade presente é uma substância política e deve ser fundada, é uma instituição de direito. Acho que aqui a gente fecha essa ideia do Kant, né? Então a paz, novamente, não é algo natural, não é um presente dado à humanidade, mas é uma construção da razão, é uma substância política, então é racional, envolve aqui a questão do elemento racional, é uma questão política, portanto demanda aqui todo o elemento político, e ela deve ser fundada, consequentemente, então nós devemos buscar ela, né? E fundar ela. É uma instituição do direito, e aí nós temos o direito para salvaguardar a paz. Bom, pessoal, então esse foi um vídeo que eu quis comentar um pouco mais sobre a obra A Paz Perpétua do Kant. Acredito que há muitas obras na filosofia que acabam discutindo a questão da guerra, da paz, da natureza humana, e isso, de certa forma, nos ajuda também a entender um pouco do cenário que o mundo está passando hoje. Como eu disse no início, minha proposta não é aqui discutir questões geopolíticas. Eu sou, sim, um apaixonado por essas questões, eu acompanho muito, eu estou o tempo todo escutando podcasts sobre geopolítica, mas não me sinto à vontade aqui tratando isso com vocês, porque a proposta aqui do canal sempre foi uma proposta mais de filosofia. Mas de vez em quando nós podemos pegar elementos que estão acontecendo no mundo, né, como essas questões da guerra hoje, e puxar autores, filósofos que acabam discutindo isso. Então, pessoal, novamente deixo o convite para vocês, 8, 9 e 10, nós teremos um mini curso chamado A História da Filosofia, onde eu vou apresentar em 3 noites, que será aqui no YouTube, gratuitas, vocês receberão material e tudo, pensadores clássicos da história da filosofia. Fica o convite, só clicar no link para participar. E deixem aqui embaixo nos comentários algum comentário, ou se não tiverem, comentem, filosofar é preciso. Até mais.